Olá pessoal, tudo bom? Vamos assistir mais uma aula de Química. E no final do vídeo, não esqueça de dar o seu like. Abraços! Então vamos começar a ver número de oxidação, também chamado de NOx. O número de oxidação ele vai ser a carga do átomo em uma ligação química. Essa carga pode ser absoluta ou pode ser relativa, porque pode variar, dependendo da combinação com que esse átomo esteja, ou seja, a combinação das ligações químicas existentes ali na substância, tá certo? Então, vamos ver os números de oxidação de alguns átomos aí. Então, nós temos alguns elementos, alguns átomos que têm números de oxidação já definidos. Então, por exemplo, elementos que é do grupo 1 e o elemento prata tem número de oxidação mais 1. Elementos do grupo 2, o zinco e o cádmio, NOx mais 2. O alumínio, NOx mais 3. E o flúor, NOx menos 1. Bom, essa relação desses elementos, eles vão possuir NOx fixos. Tá? Vai ter o NOx fixo aí. Esses NOx serão fixos, ou seja, não vão mudar dentro da ligação química. Vão sempre prevalecer esses valores. Outros elementos podem ter o número de oxidação que variam. Então, quais são esses elementos? Elementos do grupo 17, sem o oxigênio, tá? Ou seja, um composto que não tem oxigênio, tem algum elemento do grupo 17 que não tem oxigênio, vai ter NOx menos 1. O hidrogênio geralmente é mais 1, e o oxigênio geralmente é menos 2. A gente vai ver daqui para frente alguns exemplos em que a gente vai perceber essas variações aí, certo? Então, vamos lá. Antes de a gente começar a ver os exemplos, tem algumas regras para a determinação do número de oxidação. A primeira regra é que toda substância simples, o NOx vale zero. Tá? Independente da substância, sendo ela simples, vai valer zero. Substâncias compostas. A soma dos NOx dos elementos nessas substâncias tem que ser zero. Tá? Então, o somatório dos NOx em substâncias compostas vale zero. E na presença de íons, quando houver íons, a soma dos NOx é igual à carga do íon. Tá? Então, havendo íon, a soma passa a ser igual à carga do próprio íon. Então, vamos ver os exemplos aí. Então, por exemplo, começando aqui, Li é uma substância simples, então o NOx vale zero. Tá? Já marca logo, substância simples vale zero. Ah, mas o lítio é do grupo 1. Não tem problema, mas aqui ele forma substância simples, então o NOx dele vale zero. Br2, que é o bromo, substância simples, vale zero. S8, que é o enxofre, zero. São substâncias simples, valem zero. Aqui nesse caso, o SO2 já é uma substância composta. Então vamos calcular. A gente tem como referência o NOx do oxigênio, que vale menos 2. A gente não conhece o NOx do enxofre, então vou chamar de X. Como eu tenho somente um átomo de enxofre, vai ser 1 vezes X. Vai dar X. E aqui são dois átomos de oxigênio. 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Então, o somatório dos NOx em uma substância composta tem que ser igual a zero. Então, o NOx do enxofre, nesse caso, vai ser mais 4. Vamos para o segundo exemplo. H2SO4, novamente aparecendo enxofre. Vamos ver o NOx dos elementos que a gente conhece ou que tem segue uma regra. No caso aqui, o hidrogênio geralmente é mais 1 e o oxigênio geralmente é menos 2. Como nós temos dois átomos de hidrogênio, vai multiplicar. 2 vezes mais 1 vai dar mais 2. Só tem um átomo de enxofre. Eu quero saber justamente do enxofre. A gente não tem noção de qual é o NOx do enxofre. Então, vou chamar de X. Então, vai ser mais X. E 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. Isso aqui é uma substância composta, o NOx vale zero. Então, fazendo aqui os cálculos, o NOx do enxofre será mais 6. Tá?
Então, o enxofre tem variação de NOx. Repara bem que aqui, essa primeira molécula, nós só temos 2 oxigênios e aqui nós já temos 4. Então, está aumentando o número de oxigênios. Está sofrendo oxidação. Então, está aumentando o NOx. Nessa molécula aqui, carbonato de cálcio, nós temos o cálcio. Cálcio é do grupo 2, então tem NOx mais 2, NOx fixo. Oxigênio, menos 2. A gente não conhece o carbono, vou chamar de X. Então, só tem um átomo de cálcio, 1 vezes mais 2 vai dar mais 2. Carbono, só tem 1. Então, 1 vezes X, X. E oxigênio, são 3. 3 vezes menos 2 vai dar menos 6. Isso aqui tem que ser igual a 0. Fazendo os cálculos, o NOx do carbono vai ser igual a mais 4. Então, também bem simples aí. Tá? Só prestar atenção, fazer as substituições dos NOx, a multiplicação e depois o somatório. Aqui nós já temos um íon. A carga deste íon é menos 1. Então, o que eu falei? Que elementos do grupo 17 vão ter NOx menos 1, desde que não tenha oxigênio. Aqui o cloro é do grupo 17, porém está com oxigênio na molécula. Então, o NOx do cloro não vai poder ser menos 1. Então a gente não vai conhecer, vou chamar de X. E o oxigênio, menos 2. Então vai ser X menos 8 é igual a menos 1. Menos 8, porque vai ser 4 vezes menos 2. E vai ser igual a menos 1, por quê? Porque aqui é um íon. A soma dos NOx tem que ser igual à carga do íon, que é menos 1. Então, o NOx do cloro, nesse caso, vai ser mais 7. NH4+, que é o íon amônio. É o íon, a carga mais 1 aqui dele. Então, se é um íon, a soma dos NOx vale a carga do íon. O hidrogênio vale mais 1. E o nitrogênio, vou chamar de X, a gente não conhece. Então, X mais 4 é igual a mais 1, que é a carga do íon. Então, X é igual a menos 3. Então, o NOx do nitrogênio vale menos 3 nesse caso. Bem simples, bem tranquilo. Cr2 íon dicromato. O oxigênio é menos 2. A carga do íon, 2 menos. O cromo, a gente não sabe, vou chamar de X. Nós temos 2 átomos de cromo, então vai multiplicar por 2. Então vai ser 2x menos 14, porque é 7 vezes menos 2, é igual a menos 2, porque é um íon. A soma tem que ser igual à carga do íon. Então, 2x vai ser igual a 12. X será igual a mais 6. Então, a carga do cromo vale mais 6. Então, bem simples, bem tranquilo. Tá? Então, só prestar atenção aí. Nessa relação, nós temos algumas exceções, tá? Ou alguns cuidados aí. Primeira molécula do fluoreto de oxigênio. Nesse caso, o NOx que vai prevalecer vai ser o NOx do flúor, que vale menos 1. Isso por quê? Porque o flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio. Então, a ordem vai ser do flúor. O flúor que vai determinar. Então, o oxigênio eu vou chamar de X. Então, vai ser X menos 2 vai ser igual a 0. Então, X vai ser igual a mais 2. Então, o NOx do oxigênio, nesse caso, será mais 2. Cuidado, essa função aqui, ela é um sal. Tá? O F2 é um sal, não é óxido. Na2O2. Então, o sódio é do grupo 1. Tem NOx fixo, vale mais 1. O oxigênio eu vou chamar de X. Então, vai ser mais 2, mais 2x é igual a 0. Substância composta. Então, x vai ser igual a menos 1.
né? Vai passar o 2 para o outro lado, vai ficar menos 2. Então, o X vale menos 1. Então, o NOx do oxigênio é menos 1. Toda vez que o oxigênio tiver NOx menos 1, a substância é chamada de peróxido. Então, aqui vai ser o peróxido de sódio. Nesse caso aqui, nesse terceiro exemplo, o oxigênio e o potássio. Quem tem NOx fixo? Potássio. Então, a gente vai marcar quem tem NOx fixo, que vale mais 1. E o oxigênio eu vou chamar de X. Então, mais 1, mais 2x, que são dois átomos de oxigênio, vamos explicar, né? É igual a 0. Então, x vale menos meio. Então, o NOx do oxigênio é menos meio. Esse tipo de composto, que tem o NOx menos meio, é chamado de superóxido. Então, o oxigênio com NOx menos meio é chamado de superóxido. Tá? Então, aqui vai ser o superóxido de potássio. Então, cuidado aí. O quarto exemplo para a gente tomar cuidado. Sódio e hidrogênio. Vamos para quem tem o NOx fixo. Quem tem o NOx ali sem alterar, que é o sódio. Grupo 1, vale mais 1. O hidrogênio pode variar, né? Está lá geralmente. Lembra da regrinha? Geralmente. Vamos chamar de X. Então, vamos ter que mais 1 mais X é igual a 0. Então, X é igual a menos 1. Quando o hidrogênio tem NOx menos 1, ele é um hidreto. Tá? Então, aqui vai ser o hidreto de sódio. Então, gente, qual é o mistério disso aí? É só guardar a regra. Guardar os NOx que são fixos, ou os que podem variar. Tá? Então, a regra é sempre guardar quem tem NOx fixo. Quem tem NOx fixo não vai ser alterado e a gente vai calcular os demais. Então, é só isso. Molezinha, bem tranquilo. Tá certo? Temos também os compostos orgânicos. Eles vão possuir NOx, em particular o carbono. Num composto orgânico, a gente vai determinar o NOx do carbono na maioria das vezes. Tá? Então, vamos ter atenção aí. Então, nesse caso aqui, temos que analisar cada carbono. O que é o H3C? Né? Vai ser o hidrogênio ligado ao carbono. Então, vamos ter essa relação aqui. Carbono, hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. A soma dos NOx tem que ser igual a 0. O hidrogênio vale mais 1. Aqui também vai ser mais 1. E aqui vai ser mais 1. Então, o somatório desses 3 hidrogênios deu mais 3. Para dar 0, o NOx do carbono tem que ser menos 3. Então, nesse caso, o carbono tem NOx menos 3. Vamos analisar esse segundo carbono aqui, que é um álcool. Né? Lembrando que essa função orgânica é um álcool. O hidrogênio é mais 1. Esse hidrogênio também vale mais 1. Aqui nós temos OH, que é o hidrogênio com mais 1 e o oxigênio com menos 2. Vou fazer logo o somatório desse grupo aqui, vai dar menos 1. Então, no total, tem que dar 0. Então, nós temos menos 1 com mais 1 com mais 1. Então, vai dar mais 1 no total. Menos 1 com mais 1 vai cortar, vai sobrar quanto? Mais 1. Para dar 0, o carbono tem que ser menos 1. Então, ou seja, no mesmo composto, o carbono tem variação de NOx. Menos 3 e menos 1. Vamos analisar aqui novamente. O CH3, aqui é o mesmo daqui. Então, o carbono vai ter NOx menos 3. Aqui está aumentando a quantidade de oxigênios. Está aumentando o número de oxidação aí. Então, vamos ver aqui. O oxigênio vale menos 2. Já vimos que o OH vale menos 1. Então, o total vai ser de menos 3. Para dar 0, o carbono tem que ser mais 3. Então, se eu estou aumentando a quantidade de oxigênios, eu estou aumentando o número de oxidação. Então, ele foi para mais 3. Repara só que aqui no álcool, ele era menos 1, e no ácido carboxílico foi para mais 3. Isso aqui é uma reação de oxidação. É o álcool virando ácido. É o que acontece muitas vezes no vinho. Né? O vinho, quando estraga, vira o vinagre.
Então, é um processo de oxidação, é a oxidação do vinho. Por isso que os vinhos devem ser guardados deitados, né, com a rolha para baixo, para não ressecar a rolha. E se ressecar a rolha, entra oxigênio no vinho e ele vai azedar, vai virar vinagre, vai sofrer oxidação, vai aumentar o NOx. Tá? Então, gente, só preste atenção, tem muito cuidado. Essa questão do NOx também, em termos biológicos, né, acontece muito nas frutas. Por exemplo, uma fruta, né, a banana vai ficando escura, a caixa ficando escura. Por quê? Porque está sofrendo oxidação. Tá? O composto ali está sendo oxidado, tá? A casca está sendo oxidada. Então está ficando escuro, é um processo de reação também. Um processo de oxirredução, em particular de oxidação. Tá? Então está aumentando o NOx ali do composto. Tá certo? Então, gente, é isso aí. Espero que tenham gostado. Espero que tenham entendido. Tá? Dá o like, divulgue o vídeo, deixe comentários, tá certo? Então, um forte abraço, um mal de beijo. Fui!